Oi, pessoal, na aula de hoje, então, vamos falar da segunda técnica extraoral mais solicitada pelo cirurgião dentista, que é a teleradiografia lateral, teleradiografia em perfil, cefalométrica de perfil, então vocês podem encontrar com várias terminologias. Vamos falar hoje, então, sobre técnica e anatomia. Bom, como eu já falei, né, esse é um exame extraoral, então a gente vai usar um filme, né, um chassi maior, e vamos representar, né, a face por completo do nosso paciente, né, e parte também da parte craniana do nosso paciente. Então, a gente vai interpretar alguns ossos que fazem parte da base do crânio também. Veremos um pouco de coluna também nesse exame, tá? Então, é um exame que também tem bastante amplitude de visualização de reparos anatômicos para a gente, certo? Para que serve esse exame, né? Ele tem algumas indicações, sim, né? Mas não tantas quanto a gente viu para a panorâmica. Ele não seria aquele bombril, né? Como eu descrevi a radiografia panorâmica para vocês na semana passada. Mas é um exame bastante interessante, principalmente, né, para a gente avaliar o crescimento e o desenvolvimento crânio-facial, certo? O estudo das relações do dente com os ossos faciais, determinação também do tipo facial, tá? Avaliação de como estão os espaços orofaríngeos do nosso paciente, a relação com os ossos, né, móveis, né, como no caso da mandíbula, e os ossos fixos, a maxila, a base de crânio, entre, né, esses espaços orofaríngeos também. E a correlação dos ossos do crânio, dos ossos da face e também de tecido mole. Então, tem uma visualização interessante dos tecidos moles da face também nesse exame, tá? Então, é um exame que faz bastante parte da rotina daqueles profissionais que vão atuar em ortodontia e cirurgia ortognática. O que são as cirurgias ortognáticas? Aquela combinação entre a parte cirúrgica, né, e a parte ortodôntica. Então, desde o diagnóstico, desde o momento de executar o plano de tratamento, né, até também controlar, preservar os resultados obtidos com pacientes, principalmente dessas duas especialidades, né. Entram aqui pacientes, na grande maioria, né, bastante jovens, mas a gente tem alguns casos de pacientes mais velhos também realizando esse tipo de intervenção, tá bom? Então, olha aqui, né, um exemplo que eu peguei um artigo de literatura, né, a gente tem a visão extraoral lateral dessa paciente, a gente vê, né, pelo perfil dela que ela é respiradora bucal, ela não tem um selamento passivo aí dos lábios em repouso, né, ela foi submetida a um procedimento ortognático, tá? E aí depois a gente vê que o perfil dela já mudou. E aí, radiograficamente, como é que a gente poderia estudar essa paciente? Olha aqui a paciente antes, né, do procedimento cirúrgico e após o procedimento cirúrgico e ortodôntico, fazendo a correção dela. Aqui no caso não era apenas um mau posicionamento dental, era de base óssea também. Então, não é aquela paciente que só com ortodontia vai resolver todos os problemas dela. É uma paciente que precisa da intervenção dupla, ortodontia e cirurgia. Então, a gente vê que houve a intervenção porque a gente vê aqui as barras metálicas e os parafusos, né, que são típicos de fixação óssea depois de uma cirurgia, de uma intervenção cirúrgica. Então, a radiografia, né, inicial serve para a gente traçar o plano de tratamento dessa paciente, o quanto de retrusão, nesse caso aqui, ou de avanço, no caso da mandíbula, o cirurgião vai precisar fazer, tá? E as radiografias posteriores ao tratamento para observar como está o processo de consolidação óssea, né? Dessas fraturas induzidas que a gente chama de osteotomias, no caso das cirurgias, tá bom? Uma outra utilidade muito feita sobre esse tipo de imagem são os traçados cefalométricos, tá? Então, pode ser feito nessa imagem lateral, pode ser feito também nas imagens frontais, né? Nas ditas radiografias posteranteriores, tem utilidade também. Mas o mais comum é que a gente, né, receba solicitação de traçados cefalométricos sobre a radiografia, né, a teleradiografia lateral, né? Então, antigamente, esses traçados eram feitos à mão,
né, sistema manual, desenhando mesmo os reparos anatômicos, marcando pontos, né, sobre... Andresa, não entendi a sua pergunta. O que é isso? O quê? Traçado, você fala mais. É o que eu vou explicar agora, mulher. Ave Maria, calma, segure a sua ansiedade. Bom, o que é, né, esse traçado? Então, a gente vai fazer desenhos sobre alguns reparos anatômicos extremamente importantes para a avaliação do profissional, e aqui principalmente em ortodontia, certo? E existem pontos sobre os reparos anatômicos que a gente precisa conhecer e fazer, né, estabelecer a relação entre eles, tá? Por que o ortodontista precisa disso? Porque é através desses estudos que ele faz graficamente, certo? Que ele vai ter uma noção de como estão tanto o posicionamento dos dentes, o posicionamento dos ossos da face, a relação entre eles, se há algum descompasso de crescimento, de desenvolvimento naquele paciente, certo? Então, é um estudo que traz muitas informações para o planejamento ortodôntico e ortognático de um paciente também. Então, é uma radiografia que faz parte da documentação ortodôntica, como a gente chama, né? Os exames que são pedidos antes do tratamento ortodôntico. Então, né, antigamente ele era feito assim, na mão, né? Dava um trabalho retado, a gente tinha que vir com régua, com esquadro, com compasso para poder traçar as relações, demorava bastante. E hoje em dia, graças a Deus, né, na verdade já tem algum tempinho, que a gente pode realizar tudo através de um computador, né? Então, todo aquele trabalho que a gente tinha antes, que era manual, que demorava bastante, né? E quando vocês pegarem a disciplina, né, de ortodontia, vocês farão do jeito manual, né, para aprender e para entender todos esses traçados. Existem traçados, né, que abordam diferentes aspectos do crescimento e da relação ocidental do paciente. Então, isso vai de cada necessidade, né, de cada caso do paciente, que traçado é o mais indicado para cada situação, mas isso lá na disciplina de ortodontia vocês vão abordar, tá? O que importa é que vocês conheçam a anatomia, porque vocês serão cobrados da anatomia no momento de realizar esses traçados lá com as professoras de orto. Então, né, hoje em dia a gente utiliza softwares, né, e temos diversos tipos de softwares, onde a gente leva a imagem daquele paciente ou através, né, ou escaneando ou fotografando aquela radiografia, ou então, no caso das radiografias que já são digital, só importando um arquivo para cá para dentro, né? E aí a gente, né, seleciona o modo cefalometria lateral, temos vários tipos de traçado, né? E o programa vai nos dizendo, né, cada ponto que a gente deve marcar. E a gente vai brincando de ligar os pontos, por assim dizer. A gente vai marcando ponto a ponto dos reparos anatômicos, né? Cada ponto desse tem um nome específico, né, dentro da avaliação ortodôntica, e a gente vai marcando esses pontos. E o software depois liga os pontos e traça as relações lineares e angulares, todas as medidas necessárias, tá? E nos fornece o cefalograma do nosso paciente, certo? O desenho do nosso paciente, todas as medidas, né, direitinhas das relações dele, tá? Também todos os valores numéricos, comparando o que é o normal, né, e a situação do paciente, o quanto o paciente destoa daqueles valores normais. E aí, de posse disso, o ortodontista, né, vai confrontar tudo aquilo com o seu diagnóstico clínico, né, e observar, né, o que é que precisa ser feito naquele paciente, que tipo de movimentação. Isso também no caso das cirurgias, tá? Então, é um procedimento, né, o traçado cefalométrico que o radiologista faz, o cirurgião dentista não faz, né? O ortodontista pode até fazer de modo manual ou no software, mas frequentemente eles solicitam né, esse serviço diretamente na clínica de radiologia quando pede a radiografia em perfil, tá ok? Bom, qual é o equipamento que a gente vai realizar para fazer essa técnica? É um equipamento extraoral de grande porte, certo? Como a gente já conheceu lá na aula de equipamento, base fixa no chão, tá? Perdão. Esse é um equipamento um pouco mais novo, né? Um design dele um pouco mais novo. A gente tem a fonte de radiação de um lado
à distância, e já já eu vou falar por que isso, a gente tem a região onde vai o nosso receptor de imagem, o nosso filme ou o nosso chassi, certo? O dispositivo para posicionar o paciente, o cefalostato, que é importantíssimo nesse caso, tá? Esse equipamento aqui é um equipamento duplo, certo? É um equipamento que tanto ele faz a panorâmica aqui no centro, quanto ele faz a cefalometria. Você vai selecionar, né, nos comandos do equipamento que exame você quer e posicionar o paciente aqui, se você quer uma PAN, ou aqui, se você quer uma tele. Cada um de uma vez, não é os dois ao mesmo tempo, certo? É um equipamento que é assim, né, 2 em 1, como a gente chama, ele economiza espaço, porque ao invés de uma clínica comprar um panorâmico e separado, um equipamento cefalométrico, ela, né, tem o 2 em 1, que já faz, né, já economiza bastante espaço e também custo, né, na aquisição, na compra do equipamento. Então, é bastante comum esse tipo de equipamento nas clínicas, tá? A gente chama geralmente do braço CEF, o braço cefalométrico, essa estrutura aqui, tá? Aqui um outro equipamento mais antigo, mas também com os mesmos componentes, só para vocês verem, né? Então, a fonte de radiação, a distância, né? Vai ficar posicionado a cabeça do paciente aqui no cefalostato, aqui o suporte para conter, né, o chassi, tá? O comando, nesse caso aqui, é o confio para poder ir para o lado de fora da sala e fazer a exposição desse equipamento, tá? E aí, né, por que que a gente tem esse braço tão comprido, essa distância, no caso desse exame? Essa distância ela é padronizada. Então, todo equipamento para realizar uma técnica teleradiográfica, ele precisa ter, desde o ponto aonde a radiação é emitida até o plano sagital mediano do meu paciente, a distância de 1,52 metros. Por que essa distância toda, professora? Vocês lembram lá na aula de fatores que quanto mais a gente distancia, né, o ponto focal do nosso objeto, né, a gente cria um paralelismo maior dos raios, não é isso? E assim a imagem fica mais proporcional. Então, a ideia nesse equipamento aqui é que a gente tenha a imagem com o tamanho mais real possível, 1 para 1. Por quê? Porque a gente vai fazer medidas, né, como a gente falou. A gente vai fazer medidas, então é importante que essas medidas sejam o máximo próximas da realidade possível, certo? Então, por isso, né, eles, quando foram construir esse equipamento e perceberam, né, que precisava dar essa distância. Mas lembrando sempre, quando a gente aumenta muito essa distância, a gente tem que o quê? Compensar, aumentando o tempo de exposição ou a miliamperagem, porque senão a radiação fica com intensidade muito baixa, né? Então, existe um limite nessa distância. Mas a 1,52 a gente consegue dar um aumento legal no tempo ou no MAS, né? Os dois combinados. E também ter um bom paralelismo, ter uma boa proporcionalidade aí entre o paciente e a imagem dele. E assim as medidas ficam, né? Numa boa taxa de acerto, ok? De acurácia. Conseguiram compreender essa questão da distância, do distância padronizada nos equipamentos? Pronto. Olha aqui um equipamento, né, que é antigo também. Era um equipamento que ele não era panorâmica e ao mesmo tempo a CEF, ele era só cefalométrica, só a técnica tele, né? E aí a gente tem, ó, toda essa distância a ser percorrida. Olha aqui um apoio, né, para o osso frontal. Eu vou mostrar os apoios para as olivas também, né, que é para as orelhas daqui a pouco. E aqui um chassi, né, um equipamento antigo também que a gente tinha aí. O equipamento é que ele não gira, tá? Ele fica fixo, né, lá no na base, né, e o paciente também fixo, então não tem aquele movimento que a gente vê na radiografia panorâmica não, tá bom? Bom, com relação ao formato do feixe, na saída do nosso equipamento, a gente vai ter, né, os colimadores. Nos equipamentos mais antigos, como foi esse aqui que eu mostrei para vocês, a gente até via o colimador aqui fora, tá? Nos equipamentos mais novos, eles botam os recobrimentos plásticos e tal, para dar um design mais bonito, e a gente não vê o formato do colimador. Mas existem duas possibilidades para esse tipo de equipamento. Que a gente tenha um colimador retangular, certo? Ou que a gente tenha um colimador
que tem na sua parte mais anterior uma discreta curvatura, né, com um filtro atenuante aqui. E por que isso, certo? Então, a gente tem alguns colimadores com filtro para perfil mole. Esse filtro, né, pode ser geralmente de alumínio, né, ou cobre também a gente pode utilizar. Algum material mais denso aqui nesse filtro, para que na parte do tecido mole do meu paciente, no perfil mole do meu paciente, do rosto, eu tenha uma atenuação do feixe de radiação. O feixe fica um pouco retido aqui no colimador, assim ele sai mais fraco para atingir o perfil mole do meu paciente e ele não queima, certo? Então, ele não queima a parte do perfil mole do paciente. Então, é por isso que, né, um exame que era para sair só osso, eu tenho esse perfil mole aqui. Então, essa é uma particularidade desse tipo de exame, da teleradiografia lateral, principalmente para odonto. Porque em medicina eles podem até realizar esse exame, mas não com esse cuidado de observar o perfil mole, porque nem sempre eles têm esse colimador desse tipo, com filtro para tecido mole, lá nos equipamentos hospitalares, certo? Então, por que que é interessante para o planejamento em ortodontia, certo? Porque em ortodontia, além de observar o movimento dos ossos, a relação dos ossos, a relação dos dentes, os profissionais também precisam saber como estão o posicionamento de queixo, de lábio, certo? Inferior, superior. Então, isso influencia bastante, já que, né, toda essa parte do tecido mole também vai sofrer modificações. O perfil mole do paciente também sofre modificações quando a gente mexe no posicionamento da base óssea ou dos dentes. Então, é importante, né, para o ortodontista no planejamento ter essa atenuação aqui para os tecidos moles. Vem os dois tipos no aparelho. Ingrid perguntou sobre os colimadores, certo? Então, nos equipamentos mais novos e voltados apenas para odontologia, ele já vem com um colimador único, certo? Que seria esse com filtro para tecido mole, tá? Nos equipamentos mais modernos, digitais, quando você seleciona o tipo de imagem que você quer fazer, ele automaticamente lá dentro já troca. Então, na verdade, hoje em dia, nós, né, não fazemos mais essa troca de colimadores que a gente fazia mais nesses equipamentos mais antigos, né? Hoje tudo fica muito automatizado. Então, quando você seleciona lá o botão, ele mesmo já indica se vai colocar ou não o perfil mole, certo? O filtro para o perfil mole. Deu para compreender? Pronto, vamos lá. Com relação aos comandos, né? Então, muitos desses equipamentos já têm, né, um design mais digital e um controle, né, mais moderno, mas a gente vai ter que controlar os fatores como toda imagem radiográfica, né? Então, a quilovoltagem, a miliamperagem, o tempo de exposição. É um exame que tem um tempo de exposição bem reduzido se a gente for tratar, né, de equipamentos digitais, né? A gente não vai chegar ali a 2 segundos, 3 segundos no máximo de exposição, tá? Então, é um exame que preserva bastante aí o nosso paciente. Esse comando pode já estar instalado do lado de fora, certo? Da sala, ou então, né, às vezes você dá o comando, seleciona tudo no computador e do lado de fora você só tem o botãozinho de apertar mesmo, tá? Para fazer o disparo da técnica. O cefalostato, bem como nos equipamentos apenas para panorâmica, né? A gente tem um cefalostato aqui um pouquinho diferente, porque a gente não tem apoio de queixo, né? Como a gente tinha no outro. A gente tem um apoio para a região nasal, né? Vai ficando aqui no paciente. Apoios laterais, que a gente chama de olivas, né? Que vão dentro do ouvido do paciente. E são essas as únicas estruturas que a gente precisa proteger nesse exame. Pode botar um saquinho de geladinho dos dois lados, passar um álcool também, tá? Porque ele entra um pouquinho no ouvido do paciente, certo? Então, assim, evitando que o paciente gire a cabeça ou jogue a cabeça muito para frente, tá? Esse equipamento, apesar dele ser bem antigo, mas eu trouxe ele porque eu acho bem bonita essa imagem dele aqui para vocês, ele tinha uma luz, né? Lá na saída do feixe de radiação, que ele emitia essa luz justamente para guiar a gente se o perfil mole do paciente estava cabendo direitinho no filme. Né? Então, muitas vezes a pessoa empurrava o filme muito para trás e aí o perfil mole cortava. E o perfil mole é importante. Então, se a gente está vendo a sombra, né, aqui
desse perfil mole da paciente todo representado aqui no chassi é porque ele vai sair direitinho no filme, tá? É uma visão bem interessante, mas é de equipamento bem antigo. Nos equipamentos mais modernos a gente não tem isso não, tá? A gente não tem essa visualização. Mas para efeito didático, acho que fica bem legal a representação aí para vocês entenderem a importância desse perfil mole aí, né? Bem representado na técnica. Como é que a gente pode fazer essa técnica do mesmo jeito que qualquer técnica radiográfica? Eu posso fazer de forma convencional, com filmes extraorais, né? Colocados no chassis, que tem placas intensificadoras no seu interior, tá? O filme mais utilizado para o adulto é o tamanho 20 por 25, então ele é levemente retangular, certo? Então, ele é utilizado tanto para técnica lateral quanto outras técnicas de cabeça do paciente. É um filme padrão, assim, para técnica de cabeça de adulto, certo? Esse tamanho. Ou a gente pode utilizar, né, a tecnologia digital, maravilhosa técnica digital, que, né, no lugar da onde deveria haver, né, um filme, eu vou ter, né, sensores, né? Eu vou ter sensores recebendo a informação e enviando a informação para a tela do meu computador, tá? Os equipamentos digitais também podem ser duplos, né? Ter panorâmica de um lado e tela do outro, economizando o espaço, tá bom? Orientações prévias a respeito desse tipo de exame. Algumas orientações bem parecidas com o que a gente já falou na PAN também, né? Então, remover objetos móveis, ó, próteses, totais, parciais, aparelhos removíveis também. Lembram da situação de brincos, né? Colares, também aqui bastante imperativo. Piercing sempre que possível, tá? Remover. Então, insistir sempre que possível com os pacientes para remover, tá? Para a gente fazer esses exames aí. Colete, né? Então, observar, né, a integridade dos nossos coletes, proteger adequadamente o nosso paciente. O colete nessa técnica não pode ter o protetor de tireoide, certo? Por quê? Porque a gente precisa de uma relação, né? Vários traçados a gente precisa da relação das primeiras vértebras cervicais com o posicionamento dos ossos e dos dentes também. Então, a gente não pode usar o protetor, né, ou o colar de tireoide aqui nesse exame também não, tá bom? Posicionamento da cabeça do meu paciente, tá? Esse equipamento, os equipamentos mais modernos, eles também têm luzes de orientação, muitas vezes, como eu mostrei para vocês na panorâmica, né? Que orientam para a gente o posicionamento do plano de Camper, né? Então, a cabeça do paciente reta, nem olhando para baixo, nem olhando para cima, paralelo ao plano do solo, ao plano horizontal, tá? Então, olha lá. O plano sagital mediano dele, certo? Paralelo à direção do filme, perdão, o filme está desse lado de cá, certo? Então, paralelo ao filme e perpendicular 90 graus com o solo, certo? Então, observar bem direitinho. Isso também. E aí, a gente aperta as olivas aqui do lado, nas orelhas, né? Deixa o ponto do apoio do naso bem firme também, para que o paciente mantenha esse posicionamento toda vez que ele for realizar esse exame aí, tá? Algumas particularidades de orientação. Pedir sempre para o paciente morder, né? Então, ele vai morder ali, máxima intercuspidação, oclusão, né? Ficar sempre com a coluna bem reta, o mais reta possível, tá? A gente sempre pede para o paciente também, né? Evitar engolir no momento do exame, porque isso influencia no posicionamento do palato mole, na relação dela com as vias aéreas, e aí também vai mascarar alguns resultados importantes para a gente. Então, se o paciente quiser deglutir, né, que seja feito antes do disparo, tá? E também pedir para o paciente ficar com a musculatura relaxada, ou seja, não forçar o selamento labial. Geralmente, pacientes respiradores bucais em repouso, eles têm o quê? Uma abertura oral, que às vezes pode ser maior, às vezes pode ser menor, tá? Muitas vezes, quando você pede para esse paciente morder, ele morde e ele força um bico, porque, na verdade, ele não fecha a boca, né? Mas ele quer ali mostrar para você que ele não fica com aquela boca aberta. E aí ele força um selamento labial. Isso, né, tensiona os tecidos do mento e do lábio inferior e mascara algumas relações de perfil mole com a radiografia também.
Então, vai dar um resultado errado nas medidas desse paciente, né? Nas medidas cefalométricas dele. Então, a gente tem que fazer com que aquele paciente fique com a musculatura relaxada. Qual é a dica que eu dou para a gente conseguir isso? Você pede para o paciente morder, ele vai morder bem, tá? Principalmente criança que acaba sempre forçando nessa situação. E aí depois você vem aqui, ó, no queixo dele e faz assim, ó, faz quase uma cosquinha assim no queixo dele, dá um beliscãozinho de leve, né? Como se estivesse fazendo, ó, que fofinho, né? Que eu tô fazendo em mim, mas vocês não estão vendo. Mas é como se estivesse assim brincando aqui no queixinho dele. E aí ele acaba abrindo um pouco a boca e fica na posição que a gente quer, da musculatura relaxada, certo? Estão ouvindo? Agora? Melhorou? O som falhou, que alguma das meninas falou aqui, certo? Pronto. Olha lá o posicionamento da paciente, certo? Bem posicionada a cabeça, as olivas bonitinhas aí também. Então, a área de incidência desse exame, aonde é que o feixe de radiação vai entrar nesse paciente? Por onde é que ele vai entrar? Ele vai entrar na região do tragus, ó, do lado oposto que está sendo radiografado, certo? Então, geralmente esse exame é feito com o paciente com o lado esquerdo, tá? O padrão, a grande maioria dos traçados é o lado esquerdo, adjacente ao filme, certo? E aí, o feixe de radiação entra no tragus do outro lado, né? Com angulação horizontal de 90 graus em relação ao plano sagital mediano, que está aqui, tá? E uma angulação vertical, ó, nem para cima nem para baixo. Então, angulação vertical de 0 graus, certo? 90 graus de angulação horizontal e 0 graus de angulação vertical, certo? Observando essa imagem aqui, eu acho que vocês conseguem me dizer qual foi o erro que aconteceu aí. Esse paciente, né, se movimentou. Ele abriu a boca, ó, estão vendo? Os dentes dele não estão ocluídos aqui, ó, que aberturona de boca que ele fez, tá? Então, nesses casos, a gente solicita que repita o exame, tá? Porque o paciente saiu do padrão do exame, as medidas não vão poder ser feitas com o paciente em posicionamento errado, e aí a gente precisa repetir. Então, sempre observem bastante. É um exame rápido, né? Mas em pacientes inquietos, dá tempo bastante dele se mexer, dele espirrar, dele coçar, né, o rosto, e aí a gente vai ver imagens erradas, tá? Então, sempre manter a comunicação visual com esse paciente, né, através ali do vidro plombífero, tá? Pra gente evitar essas situações aí, ok? Vamos ver um pouquinho de anatomia agora dessa técnica. Bom, primeiro o reparo anatômico fica bem, né, bem tranquilo da gente identificar aí. Eu tô botando de um lado sem, né, o desenho e do outro lado com o desenho para vocês irem comparando um lado com o outro, certo? Então, olha aqui, ó, perfil mole do meu paciente. Então, todo o perfil mole, desde a testa do meu paciente, né, passando por todo o contorno do nariz, de lábio superior e inferior, né? Todo o mento dele, né, até chegar no iniciozinho do pescoço. Então, todo esse tecido, existem medidas, existem pontos anatômicos, né, importantes que o ortodontista precisa aí que ele esteja bem representado, e isso vai ser possível por causa do filtro, né, que a gente tem lá na frente do nosso equipamento, filtro para atenuar e mostrar o perfil mole. Olha aqui, diferentes relações labiais, só para vocês terem noção. Diferentes pacientes, né, esse aqui com uma boa oclusão, uma discretíssima abertura labial, e outros pacientes, né, com lábios mais entreabertos em repouso, tá? Olha que os dentes dele estão ocluídos, mas ele mesmo, né, que não tem um selamento labial em repouso. Então, isso é a condição que a gente quer registrar no exame, tá bom? Vamos lá para a parte óssea agora, certo? Então, lá em cima, a gente tem o osso frontal,
né? Então, o frontal até então a gente não tinha visto aqui nas nossas imagens. E temos lá em cima o frontal na região de testa do nosso paciente. A gente pode separar o frontal, né, em suas corticais, a cortical externa, mais próxima do perfil Moore do meu paciente, e a cortical interna, né, o contorno interno aí desse osso, já em contato com as estruturas do neurocrânio desse paciente. Então, a cortical interna em azul e a externa em verde. Olha lá, façam a correspondência aqui, interna e externa. Entre as corticais, a gente vai ter a região do seio frontal, tá? Esse seio, geralmente, ele aumenta de volume nos pacientes à medida que os pacientes vão envelhecendo. Então, a tendência é que os seios da face fiquem maiores à medida que a gente vai envelhecendo. Os seios também variam muito de paciente para paciente, tá? Em formato e em tamanho, então a gente tem que ficar ligado. O que é um seio? Um espaço contendo ar. Então, olha lá, essa área bem radiolúcida ali dentro, entre as corticais do meu osso frontal, beleza? Tá aqui em vermelhinho o seio. Região nasal agora. Ossos próprios do nariz ou ossos nasais, tá? Como o paciente está de perfil, eu tô vendo, né, como se fosse apenas um, mas tem dois. Um do lado direito, outro do lado esquerdo. Estão sobrepostos aqui na minha imagem, tá? Então, tem esse formato aqui que parece como se fosse um funil, né? Vermelhinho aqui se projetando para anteriormente, certo? Esse osso, né, é um osso que gosta bastante de quebrar, né, em traumas, aí queda de bicicleta, queda de moto, certo? E, né, eu falei para vocês, quando a gente viu a panorâmica, que a panorâmica, por conta daquela questão do plano, né, de corte, ele não engloba estruturas muito à frente ou muito atrás da região das arcadas dentárias, né? Então, esse é um osso que ele não aparece, ele fica, ó, borrado, né? Na radiografia panorâmica, a gente não engloba ele, principalmente que ele está muito lá em cima, né? Mas mesmo em pacientes de pequeno porte, a gente não veria ele numa panorâmica. Então, numa fratura de osso nasal, ossos nasais, a gente não conseguiria enxergar na panorâmica, mas enxergaria aqui, nessa técnica, certo? Enxergaria bem legal nessa técnica. Entre, então, o osso nasal e o osso frontal, a gente tem uma sutura, né? A região aí de encontro entre dois ossos. Então, é a sutura que leva o nome desses dois ossos. Sutura frontonasal, entre o osso frontal e os ossos nasais direito e esquerdo, tá bom? E aí, uma sutura é uma fina linhazinha radiolúcida que, à medida que a gente vai envelhecendo, vai se calcificando e muitas vezes em pacientes muito idosos a gente tem uma dificuldade para ver a região de sutura, né? Porque ela já está ali, ó, neoformando o osso, tá? Olha aqui um osso nasal em um crânio seco, tá? Então é um osso bem fininho, projetado. É por isso que geralmente a gente tem muitos acidentes, né? Que acabam fraturando essa região dos ossos nasais ou ossos próprios do nariz. Os dois termos estão corretos, tá bom? Teto da órbita, tá? Então, a órbita, nossa cavidade, né, contendo o nosso olho, e a parte mais superior, né, ou teto da órbita, tá? Vocês podem encontrar em alguns livros como bolsa orbitária do osso frontal também, certo? Essa terminologia. Então, olha aqui, né? Como o próprio nome já diz, é a superfície superior, é o teto, né, da cavidade do nosso olho, tá? Então, essa discreta, tem uma discreta curvatura, tá? O contorno do olho, em formato de C, aqui nessa imagem que a gente vê, né? Olha ele aqui. E abaixo, né, se lá em cima eu tenho o teto, embaixo eu tenho o chão, né? Que a gente chama de o assoalho da órbita. Então, o assoalho da órbita, aqui, se projetando inferiormente, também alvo constante, né? De traumas aí na região de face, então a gente observa muitos tipos de fratura que acometem, né, a região de terço médio e aí principalmente a região de assoalho de órbita também. Então é uma área que o cirurgião dentista também precisa ter conhecimento. Vamos lá, caminhar um pouquinho para o centro da face do nosso paciente.
temos, né, aqui, né, um pouco abaixo do teto da órbita, certo? Cortando a órbita também, a lâmina crivosa do osso etmoide. Então, é uma parte daquele osso, né, etmoide que a gente tem ali atrás da região nasal, é aquele osso bem irregular, ele todo aerado, tem várias célulazinhas, né? É um osso muito difícil de dissecar, porque ele tem várias lâminas, né? Bem friáveis mesmo, certo? Então, ele fica ali atrás do nariz e essa parte meio circularzinha aqui, né? É a lâmina desse osso aí do etmoide, tá? Aqui bem transparentezinha, é muito discreta. Seio etmoidal. Então, esse osso, né, como eu falei, ele é bem aerado e ele contém muitas células, né, que muitas vezes se fusionam formando um grande seio etmoidal. Então, é uma área radiolúcida aí, né, bem representada. Muita sobreposição nessa imagem, professora, muita sobreposição. É uma imagem bem particular com relação ao estudo da anatomia. A gente tem uma sobreposição muito forte, muito marcante, né? O que dificulta bastante a identificação dos reparos, tá? Muito mais do que na panorâmica, com certeza. Vamos lá. Reparo também que a gente ainda não tinha conhecido na nossa panorâmica. A cela turca, né? Alguns livros podem falar túrcica, vocês podem encontrar com o termo fossa pituitária também, tá? Já já eu vou responder sobre isso, certo, Ingrid? Mas sim. Então, o que é a cela túrcica ou turca? É essa região aqui circular, né? Que faz parte daquele osso em formato de borboleta. Lembram da borboleta, né? O esfenoide lá na nossa região de base de crânio. E nessa região a gente aloja uma glândula importante, na verdade, a glândula do corpo, certo? Olha aqui o esfenoide, né? Todo representado, e aqui a célula turca dele, né? Tem um formato circular nessa célula, a glândula está ali dentro. Essa glândula no adulto, ela tem um tamanho, né, pequeno, mas ela é poderosa, ela controla todas né, as funções endócrinas do nosso corpo. É uma glândula, né, que ocupa ali o tamanho de como se fosse de uma ervilha, basicamente. Antigamente chamada de pituitária e hoje chamada de... Quem é que sabe o nome dessa glândula? Ninguém? Hipófise. Perfeito, certo? Então, a hipófise, né, é responsável aí por diversas funções, principalmente ligada ao crescimento do nosso corpo. Então, é importantíssimo que a gente localize essa hipófise, tá? Na base do crânio do paciente. No caso de alterações, né, tumores, a gente vai ver um aumento da região de célula túrcica, isso é muito importante. Então, né, pacientes que têm acromegalia, gigantismo, nanismo, todas essas alterações podem ser vistas radiograficamente, avaliando o tamanho da célula turca, né? Porque aí a gente sabe o tamanho que a hipófise está ocupando, beleza? Na frente dessa célula, a gente tem essa projeçãozinha óssea, né? Que se continua lá com o teto da órbita, tá? Que é o que a gente chama de processo clinoide anterior. Anterior porque ele está mais para frente do corpo e porque existe um atrás da célula túrcica que a gente chama de processo clinoide posterior, tá? Qual a função deles? Fechar um pouco a célula túrcica para permitir que a hipófise fique ali bem alojadinha, né, bem segura mesmo nos dois lados do meu osso esfenoide, tá? Então, a gente tem os processos clinoides anterior e posterior, essas duas projeções ósseas aqui, certo? Do próprio osso esfenoide. Vamos continuando nessa região aí, que ainda tem bastante coisa, tá? A gente tem, depois do processo clinoide posterior, a gente vê que tem uma descidinha. Estão vendo? Eu gosto de comparar que parece um escorregador de parquinho de criança, né? Não parece? Um escorregador. Então, essa região é o dorso, são as costas da borboleta, do osso esfenoide. A gente chama de clivus esfenoidal,
certo? A gente chama essa região assim de clivos. Olha ele aqui representado no crânio seco, tá? Ainda falando do seio esfenoidal, a gente tem... Não, eu falei, né? O assunto da prova é até anatomia intraoral. Extraoral não cai, certo? Panorâmica não cai e tele não cai. Vai cair no próximo, na próxima prova mais para frente, certo? Então, essa não cai, não. Vamos lá, voltando para o esfenoide. O esfenoide também é um osso que contém um seio no seu interior, tá? Então, a área aqui bem radiolúcida, abaixo da região da célula. Em alguns pacientes esse seio é menorzinho, em outros maiores, mas sempre ali contendo ar. Os seios desses ossos, né, como foi do etmoide e agora do esfenoide, são bem difíceis da gente ver na radiografia em lateral, porque a gente tem a sobreposição dos dois lados da cabeça, é muita estrutura sobrepondo, tá? Então dificulta mesmo a visualização, né, desses seios, porque a gente não vê ele tão radiolúcido quanto a gente imagina, quando a gente sabe que ele é, na verdade, né, preenchido por ar. Mas eles estão aqui, ó. Ele está aqui, no seio esfenoidal, abaixo da célula túrcica, tá bom? Bom, aqui na frente, ainda se tratando do osso esfenoide, que era a borboleta, estava faltando as asas dessa borboleta, né? Então, as asas da minha borboleta, as grandes asas da minha borboleta, são representadas aqui, ó, sobrepostas à região do teto da órbita, certo? Então, muita sobreposição. Essa é a grande característica dessa imagem aqui, certo? Outro reparo anatômico que vocês já conheceram, né? Lá na panorâmica, o formato até parecido também, ó. Lembram do anzol que desce? O nosso processo zigomático da maxila faz parte, né, do osso maxila, indo encontrar com o osso zigomático. E a gente tem essa curvatura que lembra um anzol, certo? Aí em terço médio de face. Muitos anatomistas também gostam de se referir a essa região como crista de Atkinson, certo? Então, processo zigomático da maxila ou crista de Atkinson. Eu não gosto muito de dar nomes próprios, não, né? Que é uma tendência que está desaparecendo, na verdade, da anatomia, né? São os nomes próprios associados a reparos anatômicos, tá? Então, o processo zigomático da maxila está bem aceito também. Se eu falei do processo zigomático, atrás dele a gente tem o osso zigomático. E o osso zigomático se afilando, né? Para caminhar para o osso temporal, a gente tem a região de arco zigomático. Então, essa também é uma parte da face, né? Que constantemente a gente vai ter intervenções sobre ela, porque a gente tem bastante fratura em decorrência de acidentes, em decorrência de agressões também nessa região de arco zigomático pela finura, né, que a gente tem aqui, tá bom? Então, olha lá, o formato que lembra eu gosto de dizer que parece um megafone, né? Parece um megafone aí, o osso zigomático mais na frente e a sua porção mais fina, o arco zigomático, tudo, né? Aí nas laterais do nosso paciente, certo? Região de seio maxilar. Olha como o seio é demonstrado aqui, né? Em uma posição, né? A gente vê ele em profundidade, de anterior para posterior no meu paciente. Formato diferente, né, do que a gente vê na panorâmica. Então, prestem atenção. A gente estudou radiografia intraoral, né? A periapical, a oclusal, a panorâmica, né? E cada uma delas, o seio maxilar tem uma representação diferente, porque a relação com o filme e com a radiação e com o paciente muda. Então, a conformação do seio muda também, mas tudo é seio, tudo é anatomia. Então, a gente precisa identificar em imagens diferentes os mesmos reparos anatômicos e muitas vezes eles se mostram diferentes. Então, olha aqui o seio, né, radiolúcido sobre as raízes ou, né, ou acima das raízes dos dentes mais posteriores, bem bonito aqui em vermelho, tá? Atrás do seio, lembram da gotinha invertida, né, radiolúcida? A gente tinha visto ela na panorâmica também. Fossa ptérigo-maxilar ou, né, esfenopalatina, fissura esfenopalatina. Então, ó,
atrás ali da minha região de maxila, relação com os ossos palatinos também. Então, é uma fenda, não é uma fissura mesmo. Por isso, a gente vê ela radiolúcida, ó, formato de gota. Desenha ali em azul, tá bom? Espinha nasal anterior, nessa imagem bem bonita, né, pontiaguda, uma visão lateral dela, então dá para ter a noção da espinha, né, como ela é no in vitro, no in vivo mesmo no nosso paciente, tá? Ô, amor, tenha detalhe, graças a Deus que a gente é complexo, né, que se a gente não tivesse muito detalhe, a gente era uma ameba, né? Então a espécie humana tem que ter muito detalhe, porque a gente é o topo. Então a gente é muito detalhado mesmo. Certo? Mas é aquela velha coisa. Tem que ir estudando bastante, tem que ir criando constância, tem que ir olhando muito, né? Depois, quando a gente voltar, né, depois da nossa prova, a gente vai fazer uma aula de exercício só de Pan e Teller, certo? Já estou preparando para vocês. Então, a gente vai fazer exercícios de identificação dos reparos em Pan e Teller, não se preocupem. Mas sim, é bastante coisa. Vamos lá. Espinha nasal anterior, olha ela ali em amarelinha, tá? Identifiquem ela aqui na outra imagem, certo? Assoalho de fossa nasal, tá? Então é formado, né, principalmente pelo osso palatino. A gente tem aqui, ó, o chão do meu nariz, que tá aqui em cima, então essa faixa toda vermelha, né? Se sobrepõe a imagem do seio? Sim, se sobrepõe a imagem do seio, porque a gente está vendo de lado o paciente, né? Olha aqui o palato duro, o céu da boca do nosso paciente, né? Que na panorâmica eu peço para o paciente encostar a língua no céu da boca. Olha o contorno aqui do meu céu da boca, tá? E palato mole, que a gente via até com formato parecido, né? Lá na PAN. Depois do palato duro, entre as minhas vias aéreas. Eu já entreguei um outro reparo aqui. E olha aqui a sombrinha discreta, né? Projetada aqui sobre o ramo da mandíbula do meu paciente. Tá ok? Então, em azul aí, o palato mole. Aqui, já falei dela, mas olha aí, espaço aéreo naso-orofaríngeo em vermelho, naso, oro, faríngeo e desce para a traqueia, certo? Então, radiolúcido aí a relação desse reparo, tá? As minhas setinhas moveram aqui, certo, gente? Tá errado aqui o slide. Aqui é o ocioide, certo? Ele tá mais aqui à frente. Então, lembram, né, do ioide na panorâmica que a gente falou sobre? Que ele dá imagem dos dois lados, mas ele é único, do mesmo jeito que a coluna, né? Então, é o efeito lá do exame panorâmico pela dinâmica do próprio, mas ele é um osso único, ele fica, né? Ele não se conecta com outro osso, ele só está preso ao nosso esqueleto, né? A mandíbula, através de ligamentos aí, certo? Então, o ioide bonitinho aqui embaixo, tá? Lembram que eu falei da importância da gente visualizar as vértebras? Então, por isso que a gente não podia colocar o protetor de tireoide, né, o colar de tireoide nesse paciente, porque eu precisava ver, né, algumas vértebras. Então, nesse tipo de exame, a gente consegue ver até mais ou menos a quarta ou quinta vértebra, mas as mais importantes para a gente aqui na visualização, né, nas avaliações ortodônticas, são a primeira e a segunda vértebras cervicais, que a gente pode chamar de C1, a primeira, e C2, né, cervical 2, a segunda vértebra. Ou então, elas são vértebras que têm nomes, as únicas duas vértebras de toda a coluna que elas foram nominadas também. Então, a C1 ou Atlas, certo? Essa mais fininha aqui. E a C2 ou Axis, certo? Que é essa segunda aqui. E ela tem uma projeção que vai por dentro da C1, tá? Que a gente chama essa projeção de processo odontoide ou DENS do axis, certo? Por que ela tem essa projeção? Né? Para promover um encaixe, né? Uma relação com a C1, né? E conseguir empilhar direitinho, que a nossa coluna, na verdade, são várias, né, vértebras empilhadas, articuladas uma com as outras. Então, esse DENS, ele é uma importante fonte aí de conexão, de articulação entre a C1
e AC2, o DENS ou processo odontoide do axis, tá bom? Aqui AC2, ó, grandinha, e AC1 lá. Vamos para a mandíbula agora. Mandíbula bem parecida, né? Mas lembrando que a gente só está vendo um lado. Então, os dois lados estão sobrepostos. Toda a mandíbula bem bonitinha aqui de perfil, tá? Na região anterior, né, a região de queixo, a gente tem a região de sínfise, né, que a gente chama radiograficamente. Todo o mento aqui do meu paciente, tá? Em algum desses exames é possível observar a glândula tireoide. A glândula tireoide, ela não tem imagem radiográfica, certo? A gente só vai observar ela se ela estiver sofrendo algum tipo de processo calcificante, tá? Então, em alguns exames, se a glândula tireoide, por conta de alguma parafunção dela, tá? Como, por exemplo, a tireoidite de Hashimoto, a gente consegue ver pontos de calcificação, a depender da calcificação, sim. Mas não é um exame para ver glândula tireoide. O melhor exame para avaliação de glândula, né, da glândula tireoide, no caso, exame de imagem é uma ultrassonografia mesmo, certo? Então, é o exame mais adequado. Mas em algumas situações, quando a gente tem alteração calcificante na tireoide, até mesmo na panorâmica, a gente pode ver alguma alteração também, mas não é o comum, não é o protocolo, tá bom? Bom, então, região de sínfise, aqui, certo? Olha que bonitinho o canal mandibular, que a gente viu nas nossas intraorais, na oclusal, na panorâmica, o canal aí desde lá de cima, né, desde o ramo e descendo, tá? Lembrando que, assim como a panorâmica, a radiografia lateral, né, a teleradiografia lateral em perfil, ela não é detalhada. Então, pequenas, né, uma cárie, todo o curso do canal, ele não fica bem delimitado, porque se eu quero detalhe, eu tenho que correr para uma imagem menor, né? Eu preciso correr para uma periapical, por exemplo, tá bom? Região de côndilo, a gente consegue observar também, né, lá em cima. Processo coronoide. Processo coronoide a gente via em PAN. A gente via, ó, lembra dele? Sobre a região de molares superiores, nas radiografias periapicais, porque abre a boca e ele desce, certo? Então, olha ele ali em verdinho, tá? Esse tipo de exame aqui é muito imperativo também o posicionamento da cabeça, porque se o nosso paciente está posicionado torto, a gente não tem uma boa sobreposição dos reparos dos dois lados. E aí a gente vai ver espelhado, tipo um côndilo aqui e outro côndilo mais em cima, certo? Então é muito importante o posicionamento adequado do paciente, né? Para que a gente tenha uma boa, né, sobreposição dos reparos que são duplos, tá bom? E aí, a dúvida que me perguntaram nesse instante, acho que foi Ingrid, se eu não me engano, tá? E aquela estrutura ali circular, né? Aquela bolinha. O que é que ela é? Então, ela não faz parte da anatomia, né, do nosso paciente. São as olivas do meu cefalostato, aquela parte que vai dentro do ouvido do paciente. Geralmente ele é de plástico, certo? Mas em alguns equipamentos, a depender do tipo do plástico, né? Eles podem ter uma sombrazinha, né? Sobre a minha radiografia, sim. Outros equipamentos não tem sombra nenhuma, mas é bem frequente a gente ver um formato circular assim perfeito, né? E a gente não tem nenhum reparo anatômico tão, né, tão perfeito assim. Então a gente vê que foi algo aí que foi, né, inserido por nós durante a imagem radiográfica, tá? Então aí a gente vai ver as olivas. Perto das olivas, aí sim a gente vai ver reparos anatômicos. Então, o primeiro reparo que a gente vai ver, mais próximo a ela, maior, mais inferior, geralmente um pouquinho mais à frente, é o meato auditivo externo. Então, é a abertura mesmo do nosso ouvido, certo? Do canal auditivo. Então, a gente vai ver ali, radiolúcido, esse primeiro orifício, certo? E acima dele, a gente vai ver um menorzinho, na panorâmica a gente não consegue ver, que é o interno, o meato auditivo interno, menorzinho, mais para superior e mais para trás, que é o final do canal auditivo já dentro
né, do nosso crânio, certo? Então, é o finalzinho lá do canal onde a gente vai ter os ossículos envolvidos na formação do som, né? Trigo, martelo e bigorna, os pequenininhos lá dentro, certo? Então, meato auditivo externo, meato interno e, frequentemente, as olivas do meu cefalostato representadas também. Células mastoideas, né, ou processo mastoide do osso temporal, aquele osso ali que a gente aperta quando a gente está com dor de cabeça, tá? Então, essa projeção inferior do osso temporal, tá? Aqui atrás dos nossos ouvidos, e a gente pode até palpar ele, né? É uma projeção óssea descendente, lembra uma pirâmide mesmo. Vocês botarem a mão atrás do ouvido, vocês vão sentir, e aí, né? Essa parte do processo mastoide do osso temporal. E por que células mastoides? Porque aí nessa região é um espaço bastante aerado. Então, a gente vê esse formato mais trabecular, né? Que são várias trabéculas grandes, que a gente chama de células, né? Ou poros, nessa região. E por que esse osso ele é bem aerado? Porque aqui ele tem uma função bem importante na disseminação, na formação do som na nossa caixa craniana, tá? Então, células mastoides. Pode usar o processo mastoide também? Pode usar processo mastoide ou células mastoides também, certo? Conseguiram palpar aí em vocês, atrás do ouvido? É um reparo que a gente consegue, né? Extraoralmente, perdão, palpá-lo. Ok, minha gente. As dicas para estudar esse assunto são as mesmas do assunto de panorâmica, certo? Então, até a próxima aula.